Oi, pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos então trabalhar a nossa aula de número 8, certo? Na nossa aula de número 8, nós vamos continuar falando sobre as medidas de tendência central. Na aula passada a gente falou sobre média aritmética e média aritmética ponderada, certo? O que é a medida de tendência central? São medidas que que tendem ao centro de uma quantidade de dados, certo? De um determinado conjunto de valores, tá? Então a média aritmética é a gente somar todas as parcelas e dividir pela quantidade de parcelas somadas, não é isso? Na média aritmética ponderada, a gente teve a presença então do quê? Dos pesos, não é isso? O que são os pesos? São a quantidade de vezes que se repete o mesmo valor, tá certo? Aí a gente pode escrever na forma de uma multiplicação, não é isso? E essa quantidade de vezes que se repete são chamadas de pesos, não é isso? E aí nós vamos dividir pelo peso, ou seja, nós vamos ver quantas parcelas teve pelos pesos, tá certo? E vamos fazer a divisão. Tá bom? Então é isso que nós vimos na aula passada, só relembrando com vocês. E hoje então nós vamos falar dos outros três que faltam aí, que é a mediana, a moda e a amplitude. Tá certo? Mediana. Mediana quer dizer o quê? Vem de meio, vem de centro, vem de medida de tendência central também. Tá certo? Mediana, ela vai mostrar para nós um valor que está no centro, tá certo? De um conjunto numérico ou de uma disposição de números, mas essa disposição tem que estar em ordem crescente, tá certo? Para que a gente consiga fazer esta observação, tá? Ou crescente ou decrescente, tanto faz. Nós trabalhamos na maior parte com o crescente, do menor para o maior. Se fizer do maior para o menor também vai dar o mesmo resultado, tá bom? Só que aí nós temos que observar duas situações. Nós temos que observar se a quantidade de dados informados, quantidade de números que nós temos, ela é par ou ela é ímpar, tá certo? Então vamos observar aqui, ó. Mediana. Valor que está no centro de um conjunto numérico disposto em ordem crescente, certo? Colocado em ordem crescente, tá? Se quiser colocar decrescente também fica à vontade, mas a gente usa mais o crescente, tá? Então, do menor para o maior, tá? Valor que está no centro dessa distribuição de números. Então, olha lá, quantidade de valores ímpar, tá? Quantidade ímpar de valores. Então, quando a quantidade de dados que eu tenho é ímpar. Por exemplo, ó, 10, 11, 8, 3, 7, 2 e 9. São os números que eu tenho. São os valores que eu tenho. Agora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 valores, tá certo? Esses 7 valores, o 7 é um número ímpar. Então, quer dizer que eu tenho que organizar esses números em ordem crescente, do menor para o maior. Então vamos lá, eu vou começar pelo 2, então eu vou colocar o 2 aqui, ó. 2, depois é o 3, depois do 3 vem o 7, depois do 7 vem o 8, depois do 8 vem o 9, depois do 9 o 10 e o 11, certo? Eu organizei os dados, tá certo? Eu organizei os dados em ordem crescente, tá certo? Agora, quando os dados são ímpares, a mediana, ela quer dizer o valor que está no centro da distribuição desses dados, certo? No centro. Então, quer dizer que de 7, a metade de 7 é 3,5. Então, quer dizer que é o quarto número. Então, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto número, tá certo? Depois, 1, 2, 3, ficou 3 para um lado, 3 para o outro. A mediana desta relação de números dados, para mim, é o número 8, tá certo? A mediana é o número 8, ok? Então, nós podemos dizer, né, que a mediana dessa distribuição de dados é o 8, tá certo? Fácil, bem fácil. Então, mediana quer dizer o valor que está no centro de uma distribuição de dados,
mas essa distribuição tem que estar em ordem crescente. Então eu coloquei em ordem crescente e por ser uma quantidade ímpar de dados, tá certo? É só buscar qual está no meio. Como que eu fiz? É 7. 7 dividido por 2, porque meio é metade, metade é 2, não é isso? É uma divisão por 2. 7 dividido por 2, 3,5. Então quer dizer que está, certo? 3 de um lado, 3 do outro. O que sobra ao meio é chamado de mediana. Valor da mediana dessa distribuição de dados. Difícil? Fácil. Tá? Quantidade de valores par. Quantidade par. Tá certo? Quantidade par. Quando nós temos uma quantidade par, indica que eu vou ter dois valores centrais. Tá certo? Dois valores centrais. Aí nós vamos aplicar a média aritmética dos valores centrais. Tá certo? Média aritmética. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? Colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos lá. Então eu vou começar aqui, ó. 1, depois o 3, depois o 4, depois vem o 5, depois é o 8 e depois é o 9. Essa é uma quantidade par de dados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Então, quando a quantidade de dados é par, para calcular a mediana, nós temos que achar o centro. Tá certo? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Então, quer dizer que vai ser esses daqui, ó. Tá? O 4 e o 5, não é isso? Sobrou 2 de um lado e sobrou 2 do outro, tá certo? São os valores centrais, mas como a mediana é um único valor central, por ser quantidade par, nós fazemos o quê? Aplicamos a média aritmética. O que é a média aritmética? Soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas somadas. Então fica assim, ó, 4 mais 5 dividido por 2. Isso aqui é igual a 9 meios. 9 dividido por 2. Então quer dizer que a mediana é quanto? 4,5. Tá certo? 4,5. Então a mediana é o valor central de uma distribuição de dados. Tá certo? De uma distribuição de valores. Aí a observação é: quando a quantidade é ímpar, vai ser o único valor central que vai existir, tá certo? Quando a quantidade é par, aí eu preciso fazer a distribuição e ver quais são os dois centrais, que vai ter dois centrais. E esses dois centrais eu preciso aplicar a média aritmética. Lembrando que para os dois casos, tanto quando é par e quando é ímpar, precisa estar em ordem crescente, do menor para o maior, certo? Então a mediana é bem tranquilo, bem fácil de fazer, tá bom? Moda. Vamos lá. Moda. Bom, a palavra moda, né, é aquilo que está na moda. O que está na moda? Aquilo que todo mundo usa, tá certo? Aquilo que você mais vê, tá certo? Por exemplo, estão usando óculos de armação verde, certo? Então quer dizer que a moda é óculos com armação verde. Então todos vão usar óculos de armação verde. Você vai ver muitos óculos com armação verde. Ou seja, vai ter uma repetição ou uma frequência, certo? Dessa cor verde na armação dos óculos, tá? Por exemplo, calça jeans, aquela toda rasgada, né? Estilizada, tá certo? Cheia de desfiado, né? Então, essas calças estão na moda. Você vai ver muita gente com essas calças estilizadas, tá certo? Então, vai ter uma repetição, vai ter uma frequência, tá certo? Então, moda nada mais é o valor que aparece com maior frequência. Então, numa determinada quantidade de informações, nós podemos também, certo, dispor em ordem crescente para que a gente observe a repetição desses números, tá certo? Também observe a repetição desses números. O valor, né, que maior tem frequência, com maior vezes que se repete,
tá certo? Então aqui eu coloquei para vocês, né? Dispus vários números e aí eu posso relacionar, tá certo? Eu tenho o número 2, eu tenho o número 1, eu tenho o número 3, número 7, 9, eu tenho o número 11, 14, tem vários números aqui. Só falta ver qual a frequência que eles estão aparecendo, tá certo? Então eu tenho assim, ó, o número, né? Eu posso ter aqui o número, vou abreviar aqui, o número e a frequência, certo? O número e a frequência. Aí eu posso fazer uma tabelinha para saber isso aqui, tudo bem? Se não for achar que não é necessário, não precisa, tá? Mas muitas vezes nós podemos fazer. O número 1, tá aqui? Ele aparece quantas vezes aqui, ó? Vou riscando, ó. Uma vez só. Então a frequência dele é 1, certo? Depois, o número 2, ele aparece quantas vezes nessa relação? Uma vez, duas vezes, então tá aqui. O número 3, ele aparece quantas vezes nessa relação? Ó, uma, duas, não tem mais, então tá aqui. O número 4, ele aparece nessa relação? Quantas vezes aparece? Uma, então tá aqui. O número 5, tem nessa relação? Não. Tem o número 6? Também não. Tem o número 7? Tem. Vamos ver quantas vezes ele aparece. Ó. Uma, duas, três. Então quer dizer que ele apareceu 3 vezes a frequência que ele se repetiu nesta relação de dados. Ok? Agora, o número 8. Ele apareceu quantas vezes? Uma vez só. O 9. Ele apareceu uma vez também. Depois eu tenho o número 11, o número 12 e o número 14. Acho que esses estão faltando aqui, tá? Então eu tenho uma vez, depois eu tenho uma vez aqui e aqui eu tenho uma vez só. Foram todos? Né? Agora, qual foi o número, qual foi o valor que aparece com maior frequência? Qual se repetiu mais? Olha aqui, eu tenho o número 7. Então, a frequência, ó, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1 e 1. Então, esta aqui foi a maior frequência. Então, quer dizer que, para mim, o valor central, ou a medida de tendência central, usando a moda, é aquele que tem maior frequência. Então, para mim, é o número 7, tá certo? É ele que se repetiu mais vezes, tá bom? Ele que se repetiu mais vezes. Posso fazer tanto na forma de tabela, para a gente encontrar, ou então posso fazer na ordem crescente, colocar, né, todos os números que aparecem em ordem crescente para ver qual que se repete mais. Tá bom? São duas formas de fazer a parte da moda. Então, moda é aquele valor que mais se repete. Tudo bem? Nós temos o bimodal. O que é o bimodal? Bimodal é quando nós temos dois valores, tá certo? Que se repete. Por exemplo, se eu não tivesse aqui o 7, tá certo? Eu teria o 2 duas vezes aqui, ó. Então, quer dizer que seria uma frequência bimodal. O 2 e o 3 se repete duas vezes. Se eu não tivesse o 7 aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? O 2 e o 3 se repete. Ok? Agora, quando nós não temos repetição de números, tá certo? Não temos repetição de números, cada número aparecer uma única vez, ele é chamado de amodal. Ou seja, não existe moda, não existe uma frequência. Tá certo? Não tem frequência aqui. Então aqui nós vimos duas coisas importantes, tá? E fáceis, tá? A mediana e a moda. A moda é o valor que mais se repete numa distribuição de dados. A mediana, a gente precisa colocar em ordem crescente, certo? Os valores que nós temos. E quando a quantidade de número for ímpar, vai ser o valor central. Quando a quantidade de números for par, aí eu preciso aplicar a média aritmética nos valores centrais. Tá bom? E a moda é mais observação mesmo. Tá bom? Tá. Agora nós vamos falar sobre a amplitude. O que é a amplitude?
Diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de números. Diferença, operação de subtração. Tá certo? Então, quer dizer, eu vou pegar o maior e vou subtrair do menor. Tá certo? Para que a gente tenha essa relação, tá? Da amplitude. Amplitude do maior para o menor. Tá certo? Qual a diferença que eu tenho entre eles. Tá bom? Para a gente entender bem isso daí, vamos contextualizar na apostila de vocês na página 12. Tá? Fala assim, ó. Para escalar, pode abrir aí na apostila na página 12, tá? De vocês. Para escalar o time titular, um técnico de futebol de salão avalia 2 jogadores para a posição de atacante. Inicialmente, ele observa o número de gols marcados pelos jogadores nas primeiras 5 partidas do campeonato. Então ele analisou, ele avaliou o jogador Luiz e o jogador Hugo, tá certo? Em 5 partidas, tá? Então ele teve 1, 2, 3, 4, 5 partidas aí, tá? Na primeira partida o Luiz fez 1 gol, o Hugo não fez nenhum. Na segunda partida o Luiz fez 3 gols, tá? E o Hugo fez 4. Na terceira partida, o Luiz fez 2, o Hugo fez 1. Na quarta partida, o Luiz fez 1 e o Hugo fez 3. Na quinta partida, 3 do Luiz e 2 do Hugo. Tá? É a interpretação da tabela que está para vocês aqui, tá bom? Que eu acabei de fazer a leitura. Na letra A, ele fala assim, ó, determine a média de gols por partida de cada jogador. Ele falou média aritmética ponderada? Não, falou média, então é média aritmética. Ele quer a média do Luiz. Então, olha lá, o Luiz, o que é a média aritmética do Luiz? Soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas somadas. Então, ele tem que fazer o quê? Somar 1, mais 3, mais 2, mais 1 e mais 3. Tudo isso dividido por 1, 2, 3, 4, 5 partidas. Somando 4, 6, 7, 10. 10 dividido por 5 quer dizer que a média de gols do Luiz por partida foi 2 gols por partida. Tá certo? Agora, do Hugo. Olha lá, média de novo. Vai ser o quê? 0 mais 4 mais 1 mais 3 mais 2. Tudo isso aqui tem que ser dividido por 5, porque são 5 parcelas que estão sendo somadas. 0 mais 4, 4. 4 com 1, 5. 5 com 1, 3. 4, 5, 8, 10. 10 dividido por 5. Quer dizer que pela média aritmética, certo? Os 2 jogadores estão empatados. Tá? Por quê? Porque pela média, o Luiz fez 2 gols na média e o Hugo também fez 2 gols na média. Tá certo? Então a média aritmética aqui não é uma boa opção para esse técnico avaliar os seus jogadores. Então ele vai começar a avaliar através do quê? Da amplitude. Tá certo? Da amplitude. Tá? Então ele fala assim, ó. Como ambos os jogadores estão com a mesma condição física e com a mesma média de gols por partida, o técnico decidiu analisar outra medida. Então ele vai pela amplitude, diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Tá certo? Ele pergunta na letra B, qual a diferença entre o maior e o menor número de gols por partida de cada jogador? Então olha lá, o Luiz na letra B foi o maior gol, a maior quantidade que ele fez foi 3, não é isso? Então é 3. E a menor que ele fez foi 1. Então 3 menos 1, que é igual a 2. Maior e menor valor de um conjunto de números. Então 3 gols menos 1 gol é igual a 2. Então essa é a amplitude, certo? De gols que ele marca num determinado campeonato. Agora, se eu for para o Hugo, tá? Então, o Hugo é maior 4 menos a menor, que é o 0. 4 menos 0 é igual a 4. Tá certo?
Então, nessas condições, olhando a amplitude dentro de uma quantidade de jogos estabelecidas por esse técnico, certo? O que nós temos? Tá? Então ele fala assim, ó, você acabou de calcular a amplitude do número de gols de cada jogador em 5 partidas, tá certo? Então significa que o Hugo, tá? Ele marcou uma quantidade diferente de gols, tá certo? O Hugo marcou uma quantidade diferente de gols. Eles têm o mesmo preparo físico, tá certo? Eles têm o mesmo potencial, mas o Hugo talvez é o mais capacitado para ser escalado para esse time, tá certo? Titular, tá bom? Então, quando nós temos a relação entre amplitude, tá certo? Quando nós vamos fazer a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, ok? Quando nós falamos sobre as medidas de tendência central, aí vem a pergunta de vocês, mas quando eu vou usar cada um desses? Tá certo? Quando eu vou usar cada um desses? Bom, para começar, os exercícios determinam. Calcule a média aritmética, calcule a média aritmética ponderada, calcule a mediana, calcule a moda ou calcule a amplitude. Tá certo? Os exercícios vão trazer. Mas tem situações, problemas, tá certo? Que a gente tem que ficar atento. Por quê? A gente precisa utilizar das 5 medidas de tendência central que nós vimos, tá certo? Aquela que mais convém para o momento, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada situação e eu não sei como chegar numa solução, entendeu? Num esclarecimento para aquela situação. Então eu posso, desde que seja envolvido em medidas de tendência central, tá certo? Eu posso fazer uma análise de qual medida de tendência central, certo? Que mais se aproxima do que eu estou querendo, tá certo? Que mais me favorece. Então aí a gente vai falar assim, mas então depende do olhar de cada um? Sim, tá? Depende do olhar de cada um. Por exemplo, se eu tenho uma média salarial da empresa, tá certo? O dono da empresa vai querer dizer que a média salarial dele é um pouco maior, tá certo? Mas se vem um sindicato contra essa empresa, ele vai jogar essa média salarial para baixo, tá certo? Para que ele acuse a empresa por estar pagando pouco o seu funcionário. Então, a visão do empresário, a visão do dono do negócio, ele vai procurar a maior média possível. A visão do sindicato, ele vai procurar a menor média possível. Tá certo? Então, quando nós trabalhamos com medidas de tendência central, depende da situação, depende de quem está analisando a situação. Tá certo? Então, esses são os tipos de cálculo que nós temos. Agora, as resoluções de problemas vai aparecer aí para vocês e vocês vão analisar e vão colocar aquela que o exercício está pedindo, está determinando. Tá bom? Pessoal, a nossa aula fica por aqui hoje, tá certo? Falamos um pouquinho então das medidas de tendência central, tá certo? Para vocês. E agora nós vamos fazer as atividades, tá? Propostas aí. São bastantes atividades, tá? Mas é para memorização aí dos cálculos, ok? Dúvidas? Volta ao vídeo, assiste de novo, tá bom? Volta e assiste, ok? Muito obrigado pela participação de vocês.